Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesta tarde. Convido a todos a fecharem os nossos olhos e vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor, esse amigo de todas as horas, agradecendo por estar sempre conosco, nos amparando, nos sustentando e nos protegendo. Elevando um pouco mais os pensamentos, vamos agradecendo a Joana de Ângeles, Irmã Rosário e todos os benfeitores que aqui estão para nos ajudar, nos auxiliar no que a gente mais precisa. Vamos subindo um pouco mais alto e vamos chegando até as paragens de Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus e a nossa Mãe querida. Pedimos a Ti, Mãezinha, deposite o Teu manto sagrado sobre os nossos ombros. Ele vai nos envolvendo num abraço, no seu abraço. E você vai nos confortando, nos consolando e dizendo para nós: tudo passa, isso também vai passar. E junto a Ti, segurando em nossas mãos, vamos chegando até Jesus, o nosso Mestre, o nosso guia. Jesus, nós Te agradecemos o sacrifício que fez para estar entre nós, encarnar entre nós, as lições que Você trouxe e os exemplos vividos para que não tivéssemos dúvidas do caminho que temos que seguir. Gratidão, Mestre. Segure em nossas mãos, junto com Maria, e nos leve até a presença de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. A Ele nós louvamos através da prece que Você nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde, pessoas lindas. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas, nesse momento, faz a captação das energias para o passe PL. E que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionados aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um,
situados ao longo da coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedindo a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessário com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa claro, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos, e o amarelo no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor comunicação com o seu mentor individual. Vamos neste momento, envolvendo cada assistido, numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas e espirituais nesse momento. Os passistas irão depositar uma projeção da cor verde dessa equipe, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos, para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus, e que cada assistido permaneça em cúpula protetora, relativa ao seu tratamento, até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas, que serão projetadas, envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todo o tratamento realizado. Convidamos a todos para abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Vamos envolver com muito carinho e muita luz a nossa querida Elaine, que vai trazer a mensagem dessa tarde. Que Jesus abençoe a todos. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Boa tarde aos presentes e àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, online, né? Tudo tão moderno ultimamente.
E hoje o tema da nossa palestra é O Meu Reino Não É Deste Mundo. E nós vamos encontrar esse tema no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde diz: Pilatos, tornando a entrar, pôs no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Porque, se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. E aí nós vamos então na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que faz o seguinte questionamento: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus, é a resposta. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. E aí segue essa resposta. Então, está lá na pergunta 625. Bom, se Jesus, agora diante do que foi lido, é o nosso modelo e guia, e ele diz que o reino não é deste mundo, nem para ele e nem para nós. E então, qual é a nossa postura? É nós esperarmos chegar a hora de ir para o verdadeiro reino. E nós podemos, então, ter aí várias condutas, já que estamos aqui encarnados, exatamente no local onde precisamos estar, junto das pessoas que precisamos estar, naquela cidade, no bairro, no país. Está tudo organizado, está tudo certo. Aliás, muito antes de nós aqui chegarmos, nós já fizemos esses combinados. Nos propusemos a muitas tarefas quando aqui encarnados. E Jesus, Deus, nos confiou essa existência. Ainda assim, nós podemos então tomar aquela postura de, já que o meu reino não é deste mundo, eu vou cuidar então do reino do outro, da vida do outro. E eu começo a me apropriar da vida daqueles que têm como projeto também estarem aí nos nossos caminhos. O som está chegando aí atrás, tá bom? Vamos deixar lá para fora o que é lá para fora para ficar, né? Bom, e aí a gente começa a tomar conta da vida daquelas pessoas que estão ali ao nosso redor. E a gente dá um palpite aqui, rouba um pouquinho da vida ali e vai tomando um espaço que muitas vezes nem nos é permitido, mas a gente estaciona a nossa existência para começar a cuidar da vida alheia. E ainda, o pior é quando a pessoa não corresponde às nossas expectativas, ainda a gente fica aborrecidíssimo, porque nós temos todas as receitas prontinhas, né, para cuidar, para direcionar, para orientar a vida do outro. E com isso vamos esquecendo a nossa própria existência. Isso é um risco muito grande, porque não conseguimos auxiliar o irmão de jornada e nem conduzimos a nossa própria vida. E por aí vai. Quando a gente, é lógico que a gente tem responsabilidades, né, diante daqueles que fazem parte dos nossos ciclos, é óbvio. Assim como os outros também têm muitas responsabilidades
para conosco. Mas isso não significa que nós podemos nos apropriar e interferir com tanta insistência na vida dos irmãos. Aí nós podemos, então, ficar assim, né? Cuidando da vida alheia. Tem também, falando sobre o reino, né? O reino de Deus, quando, pela ótica de Pilatos, o uso da força, o uso do domínio. Quando vieram as leis mosaicas estabelecidas por Moisés, obrigava os povos a cumprir pelo temor. E aí vem Jesus nos mostrar o amor, o reino da fraternidade. A cooperação é obra de amor no coração dos homens, é luz divina. Então, baseado nisso, a gente tem que ter um olhar de caridade para aquele que nos acompanham nessa jornada e deixá-los também conduzir, experimentar as oportunidades, ter aí as suas experiências próprias. Assim como nós gostamos também de estar conduzindo os nossos dias de acordo com aquilo que nós entendemos ser assertivo. Também podemos adotar uma postura de querer viver como o outro, buscar na vida do outro o nosso ideal de felicidade. Então, aí as conquistas do outro eram exatamente aquelas que eu precisava para ser feliz. Então, eu quero, seguir exatamente a vida daquela pessoa no sentido de só aquele emprego. Eu merecia ter um emprego igual, eu merecia ter um carro igual, eu merecia ter uma casa igual, e começo a querer ter a vida do outro e esqueço a que Deus me propôs, aquele combinado que eu fiz muito antes de estar aqui. E deposito todas as felicidades da minha vida na vida do outro. Só que também não enxergo se aquele que eu tanto admiro tem tantas conquistas, certamente é porque ele foi buscá-las. Então, aquele emprego dos meus sonhos que o outro tem, se eu começar a estudar, a me dedicar, a me propor, for ali juntando recursos para que eu possa ter essa conquista também. Será que Deus não me deu tantos talentos? Será que só aquela pessoa é que é o favorito? Mas então Deus nos criou a imagem e semelhança de Jesus? Ele nos trouxe aqui para sermos felizes? Ele nos dotou de tantos recursos a cada um de nós. Não existe favorito. Nós, na nossa visão pequena, é que nós muitas vezes dizemos: esse daí é o preferido, porque o sol brilha somente para ele, Olha o tamanho da lua que essa pessoa tem. Mas essa pessoa certamente está buscando a iluminação. E aí a gente pode também ir atrás desta luz, E quando a gente chega aqui, a gente chega lá com aquele véu de esquecimento que já ouvimos falar tantas vezes, que é muito oportuno. Porque ao não nos lembrarmos da vida passada, nós estamos então, ou pelo menos devemos estar, dispostos a buscar tudo que a vida presente nos traz. Aí Joana de Ângeles nos diz que nós precisamos compreender o Evangelho, a Boa Nova, os testemunhos que Jesus nos deixou. Na introdução do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, diz que o Evangelho é o mais belo poema de esperança e consolações que se tem notícias.
Então, ao fazermos uso das lições do Evangelho, dos esclarecimentos do Evangelho, ao fazermos uso da prática do Evangelho, nós vamos começar a perceber o nosso potencial. Se nós formos buscar em Lucas, capítulo 17, versículo 21, ele nos traz assim, que o reino de Deus está no meio de nós. Bom, por que então eu não percebo esse reino dentro de mim? Tem uma historinha das pérolas que eu vou ler para vocês e a gente vai entender um pouquinho isso. Por que a gente não encontra este reino de Deus dentro de nós? E diz assim, no fundo de um lago de água cristalina, há uma pérola de valor inestimável. Entretanto, para que a pérola possa ser vista da superfície, é indispensável que as águas estejam tranquilas. Se estiverem agitadas pelo vento, a pérola continuará no mesmo lugar, mas não poderá ser vista. A porção de água do lago corresponde à nossa alma. Da mesma forma que não dá para enxergar através das águas agitadas, não dá para perceber o reino de Deus através de nossas almas agitadas. Apenas quando as águas serenarem, a pérola poderá ser vista. Da mesma forma, apenas quando a alma for serenada, quando tivermos a nossa alma livre das perturbações inerentes ao apego a questões materiais, o reino de Deus, que é a mais valiosa entre todas as pérolas, poderá ser percebido. Lindo, né? Quando nós estamos nas atribulações do dia a dia, quando nós estamos ali preocupados em cuidar da vida alheia ou em ter a vida do outro, as nossas águas estão agitadas. É preciso que a gente se recolha um pouco. Faça aquela viagem para o interior. Nós precisamos encarar as nossas sombras, as nossas dúvidas. Nós precisamos ser sinceros conosco. E ao retirarmos essa máscara, quando nós verdadeiramente estivermos ali no nosso cantinho, olhando para dentro de nós, nós vamos então perceber a centelha divina que somos. Nós vamos perceber o quanto Deus nos dotou de talentos, que até então, o que nós fizemos? Deixamos ali enterrados? Deixamos ali muito bem enterrados? Quando a cada amanhecer, nós temos ali um leque de oportunidades. Depende de nós, se nós vamos fechar esse leque, ou se nós vamos olhar para essas oportunidades e enxergar em cada uma delas um talento a ser seguido. É aí a nossa transformação. É quando nós buscamos a nossa transformação moral. Nós buscamos através dos estudos. Nós buscamos através de todos os ensinamentos que nós temos aqui, diante das palestras, várias vezes na semana, diante dos cursos que a casa nos oferece, quando nós chegamos no atendimento fraterno, quantas orientações nós recebemos ali. Tudo isso é para a nossa evolução moral, espiritual. Evolução essa que é individual. Então, tomar conta da vida do outro, não. O outro tem o direito a fazer a sua própria evolução, assim como nós precisamos evoluir. Nós não viemos aqui a passeio, nós viemos com uma missão de nos melhorarmos. Porque senão não fazia sentido nós estarmos aqui.
Nós já poderíamos estar lá no reino que Jesus nos disse, o verdadeiro reino. Essa ilusão de nós estarmos juntando os bens materiais que tanto enchem os nossos olhos é uma ilusão. É lógico que é lícito nós termos bens. É lícito nós termos uma moradia, é lícito nós termos o nosso carro, nós termos as nossas comodidades, nós temos mesa farta, é lícito. Afinal de contas, muitos recursos fazem parte e necessários do nosso dia a dia. O que nós não podemos é arrecadar além daquilo que nós necessitamos. Quando nós olhamos os inúmeros irmãos que precisam tanto de um pouquinho só do que nós temos, aí a gente começa a trabalhar com a caridade. Nós começamos a partilhar daquilo que é supérfluo para nós. E quem sabe um dia, como numa das muitas parábolas nos traz, para nós começarmos a desprender daquilo que ainda nos é necessário. Podemos pensar nisso também. Quando nós olhamos lá, nós mulheres que gostamos de sapatos, né? Que olhamos aquela porção de sapatos, que agora a pandemia não pudemos nem usar. Aquele mundaréu de roupa. Mas a pandemia trouxe para nós também esse momento de reflexão, o muito que nós podemos. Quanto despertar nós tivemos durante todo esse período. E, inclusive, organizarmos ali os nossos armários e começarmos a doar daquilo que o outro necessita, mas daquilo que nós ainda podíamos usar. É quando nós doamos aquelas peças que ainda têm muita serventia. Então, nós começamos a trabalhar a caridade em nós. Trabalhamos a caridade para o outro. Porque esse ciclo, ele é contínuo. A gente precisa ter o despertar de fazer hoje. É hoje, a hora é agora. Porque depois nós vamos começar a viver aquele período nostálgico, sabe? Ah, mas se eu soubesse, eu teria feito. Nossa, mas eu devia ter feito e não fiz. Quantas oportunidades eu tive para me melhorar e eu deixei escapar. Então, para que a gente evite esse saudosismo, essa nostalgia, essa melancolia que vem com todo esse arrependimento, vamos despertar. A hora é agora. Porque quando Deus nos chamar para o reino dos céus, Ele não vai falar, olha, eu volto daqui 6 meses, tá bom para você? Enquanto isso você vai organizando aí, ó, acelera. Não. Nenhum de nós sabemos quando é chegada a hora de nós retornarmos. E aí, o que a gente vai dizer quando nós chegarmos lá no reino dos céus? Nós desprezarmos o nosso passado é um ledo engano, porque a nossa história também não começa agora. O nosso despertar pode começar agora, mas nós já percorremos um longo caminho. É nosso, é da nossa existência. Isso traz para nós sabedoria, para inclusive entendermos, eu não quero mais isso para mim e nem para ninguém. Isso eu quero. Sabe quando a gente, antes de dormir, a gente faz aquela reflexão, que dia eu tive hoje? É nesse momento. Ah, então isso eu vou exercitar. Isso eu já não quero mais para mim. Isso é sabedoria. E a partir do momento que a gente vai exercitando essas leis morais, nós vamos transformando a nossa moral, o nosso espírito, tornamos pessoas melhores.
E sabe, quando nós queremos interferir na vida do outro, queremos a todo custo que faça aquilo que nós entendemos de melhor, nós podemos interferir na vida do outro quando nós fechamos a boca. E começamos, através dos exemplos, contar para o outro o que está nos fazendo bem e o que pode fazer bem para ele também. Aí, ele vai utilizar isso se quiser. Nós já não podemos mais estar aí impondo aquela nossa vivência. Nós vamos estar demonstrando através das nossas condutas diante de tudo que apresenta para nós ao longo do dia. Se nós pararmos para pensar, ao longo do dia nós temos como desenvolver os nossos talentos. Se nós tínhamos nós podemos multiplicá-los e muito, porque a gente está aí disposto a olhar para as nossas possibilidades, a verdadeiramente entender que Deus é justo, que é Pai amoroso, que nos trouxe aqui com nossa missão, mas disse: vai lá, eu acredito em você, você tem um potencial enorme para fazer a diferença, para crescer. E aí nós precisamos entender que cada um está no seu momento de evolução. É como numa largada, onde todos se posicionam, vai ter aquele que chega em primeiro, em segundo, em terceiro, sucessivamente, e aquele que vai chegar em último. Isso tudo vamos trazer aqui para nós como sendo a nossa evolução espiritual. Muitos que convivem conosco já estão a quilômetros e quilômetros e quilômetros na nossa frente. Mas nós estamos indo também. A passos largos? Não. Ainda que os passos sejam bem miudinhos, mas é de passo em passo que nós percorremos quilômetros e quilômetros com sabedoria, aproveitando tudo que Deus nos dá. E assim nós vamos numa crescente de evolução. Para quando for perguntado para nós: e aí? O que você fez das possibilidades que eu te dei? Aí com um sorriso no rosto, né? Dizendo: eu ainda preciso de muitas encarnações, porque também não é nessa que a gente vai resolver tudo, não. A gente já tem claro isso, né? Nós vamos precisar voltar algumas vezes. Mas pensa, chegar no reino de Deus, onde verdadeiramente o que importa são as nossas conquistas morais e espirituais, e chegar lá com leveza, né? Sabedores do que cumprimos aqui, e não passarmos uma encarnação inteira com o freio de mão puxado, estacionados. Vamos ser luzes no caminho de todos aqueles que cruzarem conosco. Vamos aproveitarem as luzes que os nossos irmãos sempre estendem para nós. Que sejamos felizes hoje, que aproveitemos de verdade essa encarnação, entendendo que o reino está do outro lado. Que a paz, o amor do Cristo permaneça conosco. Gratidão pela oportunidade de estar aqui, gratidão por vocês terem me ouvido. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima e que seja breve. Obrigada. E assim, agradecidos que somos por todos os ensinamentos desta tarde, convido a todos mais uma vez a fecharem os olhos e elevar os pensamentos em gratidão. Em gratidão à nossa amiga Elaine, que trouxe essa palestra tão gostosa. Gratidão aos benfeitores que nos assistiram. Gratidão a Joana de Ângeles por este espaço tão abençoado. Gratidão a Maria, que sempre nos acolhe. E a Ti, Jesus, nós te agradecemos por estar conosco mais uma vez. Te pedimos, nos envolva na Tua luz, na Tua paz e no Teu amor,
nos abençoe, abençoe a nossa semana, o nosso lar, abençoe os nossos familiares, amigos e todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados do planeta Terra. Nos acompanhe de volta aos nossos lares em segurança e aos locais de trabalho, aqueles irmãos que ainda precisam terminar o dia. E a Ti, Pai querido, toda a nossa gratidão por estarmos aqui encarnados, recebendo todas essas bênçãos que chegam até nós. Que assim seja, graças a Deus.